Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 1 do PET volume 4 de língua portuguesa. Então, vamos às atividades. Número 1, né? Leia o texto a seguir e responda. O poder transformador da empatia nas relações humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor do livro, O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais, como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso de, o uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Então, vou falar um pouquinho sobre o texto, né? O texto traz uma definição aí de empatia, né, que é a capacidade humana de se colocar no lugar do outro, e até mesmo os animais são capazes de sentir empatia, né? Ainda o autor, né, ainda fala que empatia é o remédio para acabar com o individualismo que herdamos do século passado, e ainda coloca que se usarmos a empatia, resolveríamos muitos problemas mundiais. E ele denomina a empatia como uma espécie de pílula da paz. Coloca ainda que devemos ser empáticos, não apenas com pessoas conhecidas, com amigos, mas também com os que não as pessoas que não conhecemos e que não os temos, as pessoas que não temos como amigas. E finaliza que empatia seria uma condição essencial, né, para exercer uma boa liderança. Com outras palavras, empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então vamos às questões. Qual é o assunto tratado no texto? Voltem ao texto, leia o título que vocês vão conseguir responder. 2. O que o autor defende nesse texto? Quais são as coisas que o autor mais frisa no texto? O que ele defende? Qual que é o ponto de vista dele a respeito do ser empático, do que a empatia poderia melhorar? Número 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Leia o texto novamente, analise quais partes que você acha que são as mais importantes e transcreva. Número 4. Relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. É uma questão pessoal, né? Tenta lembrar se você já foi empático com alguém ou se você já esteve numa situação em que alguém usou da empatia com você, né? E relate para nós. Não precisa citar nomes, né? Relate uma situação sem citar nomes. Fica a seu critério. Número 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas?
Será que a convivência com o outro melhoraria se todos nós usássemos da empatia? 6. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? A ilha é isolada. Será que nós poderíamos viver isolados? Poderíamos viver sozinhos? E aí? 2. Leia o texto a seguir e responda às questões. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem inclusive incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu comentário ser compartilhado, seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, que é o que temos acesso na maioria das vezes nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem das mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Então, gente, isso está presente, né, nas redes sociais. As pessoas postam as coisas boas, né, o que nós do outro lado queremos ver. Mas nem sempre essas pessoas que estão postando só coisas boas, elas estão passando só por coisas boas, elas também estão os perrengues da vida real. Nós temos que ter isso em mente. Todo mundo passa por perrengue, todo mundo passa por algum problema. Ninguém é feliz 100%, né? A gente está sempre em busca da felicidade. Então, não deixem essas coisas de redes sociais, né, abalar, né, sua autoestima. Número 1. Qual é o assunto tratado nesse texto? Volte ao texto, leia o título. 2. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. As palavras que vocês acham que são importantes, que fazem parte do mesmo campo semântico, né? Compartilhar, postagens, vida perfeita, vida imperfeita, vida real. Então, analisem. Não precisa muitas, né? Mas pelo menos umas 5 palavras-chave vocês podem retirar do texto. 3. Classifique os trechos abaixo em informações principais, IP, e informações secundárias, IS. As informações principais são aquelas que, se forem retiradas de um determinado texto, elas farão falta. O texto vai ficar sem sentido, vai ficar faltando um pedaço. E as informações secundárias são aquelas informações que acrescentam e que, se forem retiradas, não farão falta no sentido. Então, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Apenas 7% da comunicação depende das palavras.
massivo, 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Então, aí nós temos 4 trechos. E aí, quais ou qual, né, nos passa aí uma informação principal e qual ou quais nos passa aí uma informação secundária? Número 3, leia o texto abaixo e responda as questões. Nós temos aí um infográfico, né, cujo título é Deficientes no Brasil. O que é infográfico? É informação gráfica. É uma informação gráfica, é uma forma de apresentar informações, dados ou conhecimento com o uso de ferramentas visuais. Então, nesse infográfico, nós temos alguns dados, nós temos números, nós temos imagens, nós temos linhas pontilhadas, nós temos linhas contínuas, nós temos ícones, né, que mostram alguns tipos de deficiências, nós temos números, né, porcentagens. Então, número 1, quais os elementos presentes no texto? E aí, analisa o infográfico. O que tem nele? Tem palavras, tem números, tem imagens. Número 2, qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? 24%, qual o número que corresponde? Número 3, qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? E aí, o gráfico dificulta ou facilita o entendimento? Fica mais claro para a gente entender o que o texto todo quer dizer? 4. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Todos, independente da classe social, né, ou do entendimento, vão entender com mais facilidade essa forma que o texto foi exposta? Né? Acredito eu que fique mais fácil, né, para entender. Tem uma relevância esse tipo de texto? Sim ou não? E por quê? Qual a opinião de vocês? 5. Agora transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Faça um parágrafo descritivo, onde você vai descrever tudo que tem no infográfico, todas as informações contidas, né? E colocam pontuação. Se quiser fazer mais de um parágrafo, pode, não precisa ser um texto grande, até porque você vai descrever o que está contendo aqui no infográfico. Então, terminamos aí a semana 1 do PET volume 4, né? Espero que tenha contribuído, que tenha sanado algumas dúvidas e que tenha ajudado vocês a compreender melhor, né, e a fazer as atividades da semana 1 do PET 4. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores, tá? Fica aqui o meu forte abraço e uma ótima semana a todos vocês.